Você sabe o que significa a expressão feminilidade bíblica? Nascemos neutro ou com nossa sexualidade definida? A mulher é inferior ao homem ou superior ou igual? Qual a diferença entre feminismo e feminilidade? São temas e perguntas como essa que nós trataremos nesta aula de hoje. Nós iremos estudar sobre a desconstrução da feminilidade bíblica e nós iremos olhar isso à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Eu sou o pastor Renato Bromochenkel e esse é o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque é importante para que nós possamos crescer aqui no YouTube, sempre trazendo informação para você através da palavra de Deus e muito conteúdo bom e edificante para a sua vida, tá bom? Sou pastor de uma congregação aqui no campo de Eunápolis, na nossa cidade. Também sou ligado à CEADEB, ministro da CEADEB e também da CGADB. E sempre aqui trazendo e compartilhando a palavra de Deus com você. E esse tema que vamos tratar hoje sobre a desconstrução da feminilidade bíblica, ele faz parte da nossa lição de escola bíblica dominical, que é um tema que está mais do que maravilhoso, tratando sobre a Igreja de Cristo e o império do mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E todos os temas da revista anterior está sendo aqui postado no nosso canal. Você pode entrar aqui na nossa playlist e conferir os temas anteriores. A aula de hoje ela faz parte um pouco da aula anterior, pois a aula anterior nós falamos sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Então nós falamos um pouco sobre o papel, a importância do homem, a criação do homem, a criação da mulher. E a aula de hoje nós vamos falar sobre um pouquinho também sobre a desconstrução da feminilidade bíblica, onde o pastor Douglas Batista, um doutor aí em teologia, trouxe um comentário muito profundo nas revistas de Escola Bíblica Dominical desse trimestre 2023, e nós iremos nos aprofundar um pouco agora, trazendo algumas verdades bíblicas para você. Eu quero que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, coloca aí nos grupos da Escola Bíblica Dominical que você faz parte, ou mande aí para o colega, o amigo, o professor, e vamos juntos mergulhar na palavra de Deus. O nosso intuito aqui com essas postagens, com esses vídeos, não é tirar você da Escola Bíblica Dominical, substituir a sua aula presencial. A ideia aqui é que você, que é professor, se fortaleça, se prepare melhor para que você possa construir uma base aí melhor para que você possa transmitir ao seu aluno. E você que é aluno, possa se aprofundar mais e crescer no conhecimento da graça e da palavra de Deus. Dito isto, vamos à nossa revista, vamos à nossa aula, mas antes aqui eu quero indicar para você 3 livros importantes que você deve ler e deve fazer parte aqui da sua aula. Até porque às vezes quando nós vamos falar sobre esse assunto, algumas pessoas dizem que os homens não têm lugar de fala para falar sobre feminismo, Então, para que você possa alicerçar a sua aula e também a gente também está alicerçando o nosso argumento, a nossa argumentação sobre o que defendemos aqui, então você pode ler livros como esse, publicado aqui pela editora Fiel, o livro Ministério de Mulheres, escrito por 2 autoras, livros muito bom mesmo, viu? Conteúdo excelente, onde ela fala, a escritora aqui é a Gloria Furman e a Kathleen Nilsson. Não sou muito bom de inglês não, mas dá para você entender um pouquinho aí. E nós temos também Feminismo, Perversão e Subversão, publicado pela Vide Editorial, aqui escrito pela Ana Caroline Campagnolo, uma escritora muito boa, um dos melhores livros sobre o feminismo, escrito no Brasil, é esse livro da Ana Caroline. E nós temos também Famílias em Perigo, publicado pela Central Gospel e aí escrito pela Marisa Lobo, um excelente livro também que você pode estar lendo, escrito por mulheres, que tem lugar de fala, aí, como diz alguns, e vai poder trazer um conhecimento muito profundo na área também para você. Tanto esses livros como outros livros que a gente usa como apoio para fundamentar o nosso conhecimento aqui, se aprofundar na leitura da palavra de Deus e trazer o conhecimento para você, a gente tem aqui o link na descrição. Você pode entrar e clicar aí, vai achar já no site um link com preços acessíveis, preço muito bom, e você também vai estar ajudando
o nosso canal aqui a continuar trazendo a palavra de Deus. Dito isto, vamos ao tema, vamos à introdução para que nós possamos compreender a palavra de Deus junto com você na escola bíblica de hoje. Na nossa aula de hoje eu quero explicar para você, esse é um dos nossos objetivos, o que é a feminilidade bíblica, pois nós sabemos que há uma desconstrução dessa feminilidade bíblica. Assim como nós explicamos na aula passada sobre a desconstrução da masculinidade bíblica, nos faz necessário explicar para você que essa desconstrução é um processo lento, um processo que vai acontecendo devagar, né? Como eu disse na aula passada, é como se você fosse desmontar uma casa. Então você sobe, vai tirando ali peça por peça, né? Telha por telha, e vai desmontando aos poucos até você consegue desfazer tudo. Uma demolição seria jogar tudo no chão de uma única vez. E a gente sabe que esses progressistas, né, ou esses que têm o pensamento da teologia liberal, desse espírito de Babilônia, eles não conseguem destruir por vez todo o patriarcado, toda a família, né, que está alicerçada na palavra de Deus. Então eles acabam introduzindo suas filosofias, suas ideias, tentando trazer assim uma desconstrução. Um dos nossos objetivos também é destacar essa erosão, né, da feminilidade a partir do ativismo feminista, né, e da suposta liberdade sexual que tem sido pregada nos nossos dias. Esse ativismo que tem sido ferrenho, você vai perceber aí, né, essas ondas que surgiram, em que tempo e que época começou-se esse movimento cada vez mais forte para tentar desconstruir a base da família. E por último, nós vamos focar na imagem da mulher virtuosa de Provérbios, capítulo 31, como um símbolo de feminilidade bíblica e equilibrada, tá bom? Então eu quero que você pegue papel, caneta, mergulhe aí na palavra de Deus juntamente comigo nessa aula e vamos juntos estudando a palavra de Deus. Mas não deixa, né, de deixar aqui o seu comentário, a sua opinião, é muito importante para que nós possamos nos aprofundar na palavra do nosso Deus. A nossa aula de hoje, ela está dividida em 3 pontos. É bom que você observe isso aí no começo da sua aula, de estudar a palavra, para você não perder o foco da revista. Porque às vezes você tenta aprofundar demais em um ponto e esquecer o outro, ou às vezes falar tudo, né, que antecede aos pontos anteriores, tudo em um ponto só, e aí acaba depois ficando muito repetitivo, muito maçante. Então você precisa prestar atenção em cada ponto, em cada subponto e discorrer sobre ele, para que você possa compreender, ter um bom planejamento da sua aula e alcançar o seu aluno. Você não ficar meio perdido aí, e aí dá aquele momento lá que o superintendente manda informar que o horário já acabou e você está com a metade da aula, ou quase que a aula inteira sem conseguir complementar, porque perdeu muito tempo na introdução, ou perdeu muito tempo no primeiro ponto e assim ficou desgovernado. Ou acabou saindo do tema para assuntos que não tem nada a ver, ou repetitivo demais com temas anteriores, ou temas que ainda serão tratados na próxima aula. É bom que todo professor ele comece, né, a princípio, dando uma olhada em todos os temas da revista, dando uma olhada em quais são os temas que serão tratados, quais são os objetivos, cada introdução, dá uma planejada em toda a revista, são 13 revistas, são 13 aulas, né? Então ele dá uma planejada, olha ali, né, cada tema, o que será tratado, para não ficar muito repetitivo, para que você possa mergulhar em cada tema por sua vez. Então nós temos 3 pontos. O primeiro ponto, ele vai tratar sobre a feminilidade bíblica. E aí nós temos essa divisão em 3 subpontos. Essa feminilidade bíblica, ela está baseada desde a criação divina da mulher. E é bom que você observe que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Olha o que diz Gênesis, capítulo 1, verso 27. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então observe que nesse texto, a Bíblia está deixando bem claro que o homem e a mulher foram criados, macho e fêmea, e foram criados à imagem de Deus. E quando o próprio Deus diz que vai criar o homem à sua imagem e à sua semelhança, no verso 26, que antecede ao verso 27, Deus já está dizendo que vai criar o homem
ou criar o homem, desçamos e façamos, né, o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles carregam a imagem de Deus. Quando a Bíblia diz, por exemplo, crescei, multiplicai, né, dominai, Deus está dizendo para o homem e para a mulher fazer isso. E isso eles iam fazer juntos. Então, perceba que o homem e a mulher são iguais perante o Senhor. Tem papéis distintos, papéis, né, diferentes, mas ambos se completam. E o que as pessoas às vezes acabam cometendo os erros aqui é porque elas querem comparar parte ali do período do Antigo Testamento quando o homem está caído. Quando o homem está e a mulher caídos no pecado. Veja o plano de Deus, capítulo 1, capítulo 2, que antecede a queda. Depois nós vamos olhar o Novo Testamento e aí você percebe o momento em que Jesus vem restaurar tanto o homem quanto a mulher na importância do seu papel, na importância daquilo que eles têm para fazer diante de Deus. Veja que a mulher, ela está tanto no projeto da criação, né, que às vezes a gente se agarra ali àquele versículo de que não é bom que o homem esteja só, como se aquilo ali fosse algo que pegou Deus de surpresa. Veja que todo versículo da Bíblia, ele precisa ser interpretado à luz de todo o contexto. Você não pode pegar apenas, por exemplo, um verso, uma frase de um autor e destacar de todo o conjunto do seu livro e tornar como uma verdade absoluta. Veja que todo versículo da Bíblia é uma regra da hermenêutica, ele precisa ser interpretado à luz do seu contexto, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, no capítulo 1 da Bíblia, né, capítulo 1, verso 26 e 27, Deus está falando, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. No verso de número 27 diz que Deus criou o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A mulher está no projeto da criação. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, diz que da semente da mulher nasceria um, que iria esmagar a cabeça da serpente. Lá no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que nós, né, fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Então Deus já tinha nos seus planos que da semente da mulher iria nascer um, que iria restaurar a humanidade. E esse é quem? Jesus. Então a mulher, ela faz parte do projeto da criação. Ali é uma afirmação de Moisés em dizer que não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora, mas não há uma ideia de surpresa, né? Que Deus viu que sua obra ficou incompleta e não deu certo, vou remediar aqui. Não é isso que o texto está tratando. Então preste muita atenção. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Estão oficialmente no projeto da criação, no projeto de Deus. O que nós temos aqui depois é a questão da prioridade ou da formação. Mas veja que o próprio Paulo, falando aos Coríntios, ele diz que quem foi feito, né? A mulher veio do homem, né, da sua costela. E a mulher, né, gera o homem. Então quem foi feito primeiro? Aí ele diz, isso não importa, porque ambos, né, todos são de Deus. Foi isso que nós argumentamos na aula passada e você pode voltar lá e dar uma conferida na nossa introdução, lá no nosso início. Então veja que em Gênesis capítulo 2, verso 21 e 22, o texto diz que Deus pegou, né, parte da carne dos ossos do homem. E diz assim, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então aqui está o processo da formação, quando Deus estava formando a mulher. Veja que o homem, ele é formado do pó. E eu diria até, como diz o pastor Ciro, é que a mulher é um projeto mais bem acabado, né? Um projeto mais bem elaborado, um projeto bem aprimorado, onde Deus toma da carne, né, da costela. E a ideia aqui, costela não é só o osso puramente, e a ideia de uma carne inferior, mas isso fala de algo que está ligado ao peito.
porque essa era muito a ideia do judeu, né? Quando ia descrever, por exemplo, que alguém morreu ferido no coração, eles diziam que foi ferido na quinta costela, e uma ideia de referir a um lugar mortal, a um lugar que está muito próximo ao peito, ao coração. Então Deus traz do homem, ele tira do homem e constrói a mulher, e cria a mulher. A nossa tradução não coloca muito o verbo no formou, mas o verbo em grego, ele traz uma profundidade muito maior quando ele diz que Deus criou, deu forma a partir dali do que estava ao lado do homem. Veja, por exemplo, que Adão e Eva foram criados iguais em personalidade, valor, honra e respeito. Vamos ver o que a Bíblia diz, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versos 16 a 19, que aqui já é as consequências do pecado. É isso que coloca a mulher subjugada ao homem, né, o machismo, que é outro extremo, e aí querem resolver o problema com o feminismo, que é outro extremo. Então sai de um extremo para o outro. Veja o que a Bíblia diz. E a mulher lhe disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão ele disse: portanto, destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Então veja aqui que Deus está sentenciando, castigando o homem por causa dos seus pecados cometidos. E essa submissão, essa sujeição aqui, esse domínio, ele vai percorrer todo o Antigo Testamento, né? Vai sendo caminhado aí na história da humanidade, até que Cristo venha a este mundo, trazendo o quê? Regeneração e recuperação ao homem. Ainda falando sobre a feminilidade bíblica, é preciso destacar o segundo subponto, sobre a bênção da maternidade. Não é nada desonroso, inferior, algo ruim para a mulher ter a bênção da maternidade. Deus ordenou, né, ao homem e à mulher que multiplicasse. Olha o que o Senhor diz: e Deus abençoou, né, e diz: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. É papel do homem e da mulher. Não há possibilidade da geração de outro ser humano a não ser a partir do macho e da fêmea, do homem e da mulher, do homem e da sua esposa. Deus colocou esta condição sobre o homem, colocou sobre a mulher a bênção da concepção, sobre a fêmea. Assim construiu o reino animal, assim construiu também o homem e a mulher. Formou o corpo da mulher com a capacidade, né, com os hormônios, com toda a estrutura para que ela pudesse ser mãe. Então é uma bênção. A mulher ela foi criada com a bênção da maternidade, com a função de ser esposa e mãe. Deus criou assim no projeto original. Não precisa muito esforço da nossa mente, do nosso pensamento para compreender essa bênção que a mulher tem, essa dádiva divina dada por Deus. Veja que Adão chamou Eva de, portanto, ela era a mãe de todos os viventes. Era o que diz o texto em Gênesis capítulo 3, verso 20, quando Adão chama ela de Eva, portanto, ela era a mãe de todos os viventes que existem sobre a face da terra. Veja, por exemplo, no papel natural da mulher, inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a sua casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer ao seu comportamento e à sua conduta. Veja que o texto está deixando muito bem claro que é papel natural, né, da mulher incluir a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos seus próprios filhos. Porém, o movimento feminista, eles lutam por essa emancipação dos afazeres do lar
e da maternidade. Eles querem negar, através dos seus movimentos, que a mulher não deve ser alguém que cuida do lar, que cuida da sua família, que tem essa responsabilidade, essa missão. A gente sabe, por um exemplo, mulheres que trabalham, que exercem o seu trabalho na sociedade. Ao chegar em casa, encontra ali os afazeres, né, para fazer. O marido também trabalha. Então, ambos chegam em casa e cuidam dessa responsabilidade. Não há problema nenhum nisso. Aqui não estamos defendendo a ideia de que ela tem que chegar em casa cansada e ser a única pessoa a cuidar desses afazeres, né? Mas no gerenciamento, que você vai ver daqui a pouco no ponto, onde vamos falar sobre a mulher, né, virtuosa de Provérbios 31, ela gerencia a sua casa, ela governa a sua casa, mesmo trabalhando e tendo alguém para fazer no seu lugar, contratando alguém para fazer. Ela é aquela que gerencia, que dá um rumo à sua casa, no cuidado da sua casa e dos seus filhos. Então, elas acabam nessa competitividade de colocar homem contra mulher, nessa guerra ali, nessa busca, né, por rivalidade de quem é mais, de quem é uma guerra do sexo. Então, começa a dizer que a mulher não pode ser mais, né, os afazeres do lar e nem pode também continuar tendo a ideia da maternidade. Então, veja que diante da miraculosa concepção em seu ventre, Maria fez o quê? Ela irrompeu em cânticos, né, de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade. Olha o que Maria fez. Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque entoou, né, atentou na humildade de sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Então essa bênção deve ser rememorada sempre a cada uma das mulheres cristãs. Você que, né, que tem essa dádiva de Deus de dar à luz a um filho, isso era uma solicitação demais, né, pedida pelas mulheres do Antigo Testamento. Quando elas estavam estéreis, que não podiam gerar filhos, elas clamavam ao Senhor, buscavam de forma incessante, porque esta era uma dádiva que elas não queriam ficar de fora. Nós temos um dos casos mais conhecidos, né, da irmã Sara, que não podia gerar, orou insistentemente para que Deus abrisse a sua madre. Nós temos o caso de Rebeca. Nós temos o caso, por exemplo, de Manoá, a mãe de Sansão. Nós temos o caso de Ana, né, que é tão conhecida nas histórias bíblicas, a mãe de Samuel, e tantas outras mulheres que oraram, buscaram ao Senhor. A Isabel, cá no Novo Testamento, né, a prima ali de Maria, que teve também o João Batista, que orou ao Senhor junto com seu marido para que pudesse gerar filhos. Então, esta dádiva deve ser conservada por cada mulher, entendendo que é um privilégio dado por Deus para que você possa conceber. Mas no nosso terceiro ponto, né, no nosso terceiro subponto, a mulher, ela também tem um papel de auxiliadora. E é bom que você entenda bem esta palavra. A mulher, ela foi criada para ser auxiliadora do homem. E o que essa palavra auxiliadora, às vezes, recai sobre algumas e chega a ficar agitada? Não, que auxiliar dá aquela ideia de alguém pequeno, de alguém que é escravo do outro, é servo do outro, é alguém inferior, né, que é o auxiliar. Veja, por exemplo, Salmo 33, verso 20, quando diz assim: a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxiliador, ou o nosso auxílio e o nosso escudo. O próprio Deus, Criador do universo, soberano, está se colocando no lugar de auxiliador. Veja, por exemplo, o que diz o verso, né, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 9. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. E aí ele diz assim: mas o homem também não existe sem a mulher, e a mulher não existe sem o homem. Então Paulo está dizendo que ambos se completam. E essa ideia de ser auxiliadora, uma auxiliadora idônea, aquela que esteja ao lado, lhe completando. Então, meu querido, observe, não precisa muito esforço para você entender. O homem desenvolve funções, papéis que a mulher não desenvolve. A mulher também, por sua vez,
desenvolve papéis e funções que o homem não desenvolve. Está isso inato, muito, muito bem claro. Ambos são diferentes um do outro, não inferior. Se completam conforme o projeto de Deus. Auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função de ajuda e socorro, conforme nós vimos aqui na palavra de Deus. Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea. Olha o que diz o texto. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei o quê? Uma adjuntora que esteja como diante dele. Veja numa outra versão, que é a NVT, diz assim, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Então significa que o homem sozinho, ele não é completo, ele é metade. É tanto que a Bíblia diz que quando o homem casa, a partir do casamento, a partir daquele momento em que casa, o Senhor, farei deles ou serão uma só carne. A partir dali começam a se completar e ser uma só carne. Então Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento, com suas igualdades e também com suas diferenças. Essa complementariedade mútua, ela é necessária na formação do casal, na procriação, na satisfação sexual, na vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus. Então veja que os homens, e a mulher, o homem e a mulher, eles se completam a partir da própria formação do casal. É um casamento heterossexual, um casamento entre um homem e uma mulher, conforme Deus criou no seu projeto inicial. Um casamento monogâmico, um casamento onde só um homem e uma mulher. E o Senhor diz assim, o homem unir-se-á à sua mulher, não diz às suas mulheres. E aqui é bom, importante pensar bem nesse ponto, porque uma das coisas que leva muito das mulheres a pensar no ativismo do feminismo é justamente porque os homens, na sua formação, lá no seu machismo, tiveram determinadas liberdades e determinadas práticas que levou a mulher a achar que ela poderia fazer as mesmas coisas. Mas quando pensa que elas podem fazer a mesma coisa, do homem machista, do homem também que não é o homem original, que não é o homem que está nos planos de Deus, é o homem também caído, o homem inclinado para o pecado. Esse não é o padrão de Deus. Por isso que a lição anterior foi tão importante falar sobre a masculinidade bíblica, como também estamos falando hoje sobre a feminilidade bíblica, à luz da Bíblia e da palavra de Deus. Então, tanto na formação do casal, como também para a procriação, os dois se completam. A mulher não tem como gerar sozinha, o homem não tem como gerar sozinho. Só geram a partir desse complemento dos dois, a partir dessa unidade dos dois. Também na própria satisfação sexual, foram criados com órgãos genitais diferentes para que um gere a satisfação do outro, para que um possa completar o outro. Qualquer outro tipo de relação, de A mais A e B mais B, sai completamente do padrão, sai completamente daquilo que são as origens criadas por Deus. E por último, na satisfação sexual, na vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus. Olha o que diz, por exemplo, Provérbios capítulo 5, verso 18. Seja bendito teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. A Bíblia diz, seja bendito o teu manancial, essa tua nascente, essa tua cisterna, você possa ser bendito, abençoado aí no seu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Seja feliz, viva com a mulher da tua mocidade. É o que a palavra de Deus está nos ensinando. O escritor, eu não sou muito bom aqui de inglês, mal o nosso português mesmo, mas o Ainer Grude, ele diz assim, o fato de as escrituras dizerem que homens e mulheres são a imagem de Deus deve excluir todo sentimento de orgulho ou inferioridade a qualquer ideia
de que o sexo é melhor ou pior do que o outro. Então, exclui isso. Quando a Bíblia diz que o homem e a mulher são imagem e semelhança do Criador e a imagem dele, ele os criou, macho e fêmea, isso deve excluir qualquer ciúme, qualquer ideia de ser inferior ou não. Aí outra frase aqui do Renato Vargens, ele diz assim: por meio da mulher, Deus, o autor da família e da maternidade, planejou manifestar a sua graça de geração em geração, fazendo dela coparticipante da construção nos rumos do seu povo e no decorrer da história. Veja o que Weingrud diz mais uma vez: a mulher não auxiliará o homem como alguém inferior a ele, antes será uma auxiliadora apropriada para ele. Aqui é o que vale a palavra hebraica, né? Qual o significado dessa palavra auxiliadora? Ela corresponde a alguém igual, adequado, apropriado, que convém perfeitamente e que completa ele. Então que você está aí meditando nesse texto sagrado possa entender: Deus criou a mulher com as funções de cuidar e auxiliar no desempenho da sua família, trazendo assim equilíbrio à sua casa. Mas vamos ao nosso segundo ponto da nossa aula de hoje. O nosso segundo ponto fala sobre a desconstrução da feminilidade. A definição do termo feminilidade, para que você possa entender o que a gente quer falar sobre feminilidade, uma das definições é a qualidade ou caráter de mulher, atitude feminina. Embora a palavra feminilidade não apareça na Bíblia, o seu conceito é claro nas páginas do Antigo Testamento e também do próprio Novo Testamento. Já a palavra feminismo é a doutrina que preconiza o aprimoramento e aplicação do direito das mulheres na sociedade, um movimento que milita nesse sentido, ou teoria que sustenta igualdade política, social e econômica de ambos. Entretanto, o que o dicionário não deixa bem claro, e é completado pelo autor da lição, que é o pastor Douglas Batista, é que o movimento feminista ele é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos, em que o modelo da família bíblica, é tratado como opressor, como um opressor da mulher. E é isso que acaba trazendo essas filosofias aí marxistas, adotadas pelo movimento feminista, da desconstrução da família patriarcal. É bom que você entenda isso, compreenda as definições desse termo, para que a gente possa seguir adiante, dando aqui a nossa aula. Como é que essa desconstrução ela acontece? Ela acontece através do ativismo, que é o primeiro subponto, ativismo feminista. Ela acontece através aí da ideia da liberdade sexual e através dos ataques à família tradicional. Vamos analisar cada subponto desse para que você possa compreender o nosso segundo ponto, que é a desconstrução da família, da feminilidade bíblica. Nessa ideia do ativismo, surgiu aí a primeira onda, conhecida como a primeira onda do ativismo ou do movimento feminista. Essa primeira onda, ela surgiu lá no século XIX, ela acontece na Europa e nos Estados Unidos, e a primeira onda do ativismo feminista nos Estados Unidos, destaca-se aí as americanas, Elizabeth Staton, e a Susan Anthony. Elas lutavam pela proibição da escravatura, pela criminalização do álcool e pelo direito feminino ao voto. Como eu disse aqui um pouco anterior na nossa aula, que os homens se excederam aí no seu machismo, começaram a ter determinadas liberdades e libertinagens, além daquilo que é os parâmetros da palavra de Deus, oprimiram as mulheres, e aí começam-se os movimentos para que as mulheres pudessem voltar ao seu estado, voltar ao seu padrão do que elas deveriam ter, a sua igualdade, ser tratada com respeito, e esses movimentos começam. Veja que as pautas do movimento começam até de certa forma, eu diria que plausível e correto, pedindo, por exemplo, lutando pela proibição da escravatura, pela criminalização do álcool, pelo direito feminino ao voto, de poder votar, de poder também ter voz, de poder participar da vida pública. Então veja que são pautas plausíveis. Mas aí vem a chamada segunda onda, que essa daqui já começa no século XX. Essa segunda onda do feminismo passa
a lutar pela emancipação da domesticidade, pelos direitos reprodutivos, né, e por liberdade sexual. E é nesse período que nos Estados Unidos as mulheres levantam a pauta do controle da natalidade, o aborto seguro, a emancipação do seu próprio corpo. Destaca-se ainda nesse período, né, a mística feminina, né, que é uma obra publicada aí pela americana Beth Friedan, né? Nesse livro ela aponta aí um estupim, né, com essa fase do movimento. Nesse livro as mulheres são incitadas a abandonar os deveres do lar, a seguir uma carreira profissional fora do ambiente doméstico. A identidade de uma mulher não deveria ser o papel de procriadora e administradora, né, de sua casa. E entre as pautas ideológicas defende-se a libertação da maternidade e a legalização do divórcio. Então veja que as pautas aqui já começam a sair de pautas equilibradas, que daria ali a igualdade, para começar agora a desconstruir o próprio lar, a própria base da família, e partir para ideias de desconstrução da família patriarcal. Aí já começa a brigar ou lutar por coisas que iam completamente contra os princípios da palavra de Deus. Como, por exemplo, a mulher invertendo o seu próprio papel, deixando agora de ser alguém que coopera, que está de igual para igual, para ser alguém que compete, que está acima, que diz que não posso fazer também igual às mesmas libertinagens que o homem tinha, que eram os desvios da conduta do homem, que fique bem claro isso, né? O homem ter aí várias mulheres, subjugar a esposa, tudo isso está fora da masculinidade bíblica. E agora as mulheres também estão buscando essa mesma coisa, esse mesmo extremo, através dos seus movimentos. Mas não para por aí. Aí vem a segunda onda, né, ou a terceira onda, melhor dizendo, que é uma ativista francesa chamada de Simone de Beauvoir, né, de Beauvoir, aí em francês, em sua obra O Segundo Sexo, ela estabelece uma das máximas femininas, né, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Veja ao extremo que aqui já começa a chegar nessa terceira onda. Ou seja, esse feminismo avança e incendeia a discussão de gênero, né, da transgeneridade, que atualmente a filósofa norte-americana Judith Butler, né, ela apresenta-se como uma das maiores defensoras do feminismo e da teoria queer, e nos seus comentários aí ela publica uma obra com o título Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. E nela ela defende que o gênero é socialmente construído, ou seja, a mulher ela não nasce mulher, ela é construída a partir da sociedade. O homem não nasce homem, ele é construído a partir da sociedade. Então ele nasce neutro. Essa é uma das ideias que elas defendem no movimento aí já na terceira onda. E aí começa a ter a ideia de que a mulher precisa se libertar dessa construção que a família faz, que a família construiu, e ela agora precisa passar a ser livre a partir de então, se libertar dessas amarras e escolher o que ela quer ser sexualmente, escolher qual gênero que ela quer seguir. Veja que aí começa também aquele slogan, né, que nasce ali em Toronto. O slogan é meu corpo, minhas regras. E nessa dispersão, né, o movimento toma conotações de empoderamento da mulher, desconstrução de identidades, né, aversão à fé cristã, a fé cristã que reconhece a importância, né, desse movimento. A fé cristã não entende que não houve pautas importantes, né, no combate da discriminação, né, na ideia das mulheres ter o seu direito ao voto, do seu papel, do seu direito ao trabalho, do seu direito de salários iguais quando exerce profissões iguais. Não há problema nenhum nisso. Nós, como cristãos, como servos de Deus, não discriminamos e não entendemos que isso não pode ser feito com toda a seriedade que a palavra de Deus nos trata. Se a mulher trabalha, ela tem o direito ao seu salário igual, equivalente a este homem que está trabalhando também nas mesmas profissões, exercendo os mesmos cargos, direito ao voto, direito a se candidatar, né, direito a governar também junto com o homem. É papel, né, da mulher inserida na sociedade com relação ao seu marido, a sua casa, a sua família,
aí começa a vir a perversão ou a destruição do teu papel familiar a partir desses movimentos feministas que são implantados. Então, aí primeiro se populariza, foi o direito ao voto, muito bem-vindo, né? Na segunda onda, o que foi que brigou pela segunda onda? A liberdade sexual, ou seja, a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Essa é uma das máximas do feminismo. E essa liberdade sexual aí abriu espaço para a prostituição, abriu espaço para a mulher, ela ter a liberdade de fazer as mesmas coisas que o homem fazia, que fique bem claro que as mesmas coisas que o homem fazia era um desvio da conduta ou do comportamento do homem, já diante de Deus, e a mulher quis se igualar a esse homem caído também, cometendo os mesmos erros que esse homem vinha cometendo. Então, uma das máximas aí do feminismo é essa. Em 2011 se introduz o slogan, né, meu corpo, minhas regras, isso acaba trazendo também sérias destruições, e devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. Esse é um papel da igreja. A igreja não pode se negar a defender os direitos das mulheres, né, bem como combater qualquer tipo de discriminação. Porém, a gente não pode tolerar esse extremo, que é sair do machismo, que é errado, e ir para o feminismo, que é outro erro, outra inclinação, outra aberração que vai se cometendo. O feminismo é uma ideologia que busca desconstruir a liberdade e os valores cristãos, os princípios da palavra de Deus. No nosso segundo subponto, ainda falando sobre a desconstrução da feminilidade, é preciso tratar sobre a liberdade sexual. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre o homem e sua mulher nos limites do casamento. Aí muitas não conseguem suportar essa ideia. Veja que a Bíblia refere ao sexo, e está em Provérbios capítulo 5, versos 18 e 19, dizendo assim: seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, saciando-te os seus seios com todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Veja que a Bíblia, quando ela se refere à relação sexual, ela refere-se ao sexo dentro do casamento, dentro do matrimônio. É o homem e a sua mulher, né? Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. E ambos, né, se tornarão uma só carne. Então veja que a satisfação sexual é algo prazeroso. Não foi o diabo que criou o sexo. Foi Deus quem criou a sexualidade, criou o sexo, criou o prazer no homem e na mulher, para que ambos possam se realizar. Porém, tanto o homem, né, procurou o seu prazer, a poligamia, vários casamentos, várias mulheres, subjugou a mulher, saindo do seu papel original. Aí vem o movimento feminista e quer levar a mulher ao mesmo patamar de declínio, de sair também da presença de Deus. Mas ambos precisam fazer o quê? Se completar através daquilo que estabelece a palavra de Deus. A satisfação sexual, ela deve ocorrer dentro do casamento. Fique bem claro, dentro do casamento. Em 1 Coríntios capítulo 7, verso 3 e 4, diz assim: o marido paga à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Então veja que aqui Paulo está falando sobre essa devida benevolência. Veja que os textos sagrados mais antigos, né, a versão corrigida principalmente, bem conservadora, ela traz um texto assim, com palavras, né, dando por alto a entender, porque os textos acabavam não trazendo a palavra explícita como ela estava no original. Ela tentava, de alguma forma, tentar trazer o texto um pouco mais sacro, para não ter alguma distorção ao seu tempo, à sua época, porque não poderia ser bem entendido, bem visto pela sociedade do seu tempo. As traduções hoje, por exemplo, como a NVT, traz uma tradução mais próxima do texto, do que o texto queria dizer. Olha o que diz o mesmo texto que nós acabamos de ler em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3 e 4. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais da sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma,
Não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas a mulher ou a esposa que tem autoridade. Aquilo que a gente está defendendo desde o princípio. Marido e esposa, esposa e marido são iguais perante o Senhor. Porém, há um papel diferente para o homem e um papel diferente para a mulher, mas ambos se completam através dos princípios da palavra de Deus. Quem cria confusão é esse povo que quer puxar para os extremos, né? Ou quer ser machista, ou quer ser feminista, e aí puxa essa corda, estica essa corda e acaba quebrando a base da família cristã. Mas vamos um pouco mais adiante. Para o feminismo, esse modelo aqui é repressivo e deve ser combatido em busca da libertação sexual da mulher. Ou seja, porque tudo que o homem fazia, então as mulheres também devem fazer. Como eu estou dizendo desde o princípio, por causa de um extremo, está indo ao outro. Para eles, nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Nenhum modo. Se é um homem com homem, se é mulher com mulher, se às vezes o homem se relaciona com animal e tantas coisas. Vai começando a defender as mais absurdas aberrações. E nessa ideia que nenhuma relação sexual deve ser considerada errada. Inclusive eu vi agora recentemente numa matéria, uma jornalista falar de pedófilo, né, como é uma disfunção, um distúrbio, né, uma doença que precisa ser tratada e já não coloca mais como uma aberração sexual, um pecado sexual que está sendo cometido, um crime que está sendo cometido. É uma disfunção que precisa ser acompanhado, daqui a pouco vai dizer que é algo que ele não tem como evitar, é inevitável, e ele, né, vai aceitar esse tipo de tolerância, como algumas culturas já vêm aceitando. E aí inclui o quê? Uma iniciação sexual precoce, um sexo entre meninos, né, e meninas, são considerados o sexo precoce. Pessoas que não têm idade nenhuma de distinção, de sabedoria, de terem vivido a infância, já estão de forma precoce sendo induzidos ao sexo, à sexualidade. E aí vem também, por sua vez, a prática da homossexualidade, da fornicação, que é o sexo fora ou antes do casamento, o adultério e a própria prostituição. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 6, verso 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, e ela precisa ser respeitada, pregada como ela é. Eu sei que algumas pessoas discordam o tempo todo, acham que a Bíblia tem que ser atualizada, porque palavras como essa, mensagens como essa, elas não são toleradas por essa geração atual. Essa geração atual não suporta verdades absolutas, as verdades do reino de Deus. Veja que temas como aborto, gravidez, né, indesejada, desconstrução da família são radicalizados. Esses temas não podem ser discutidos. Às vezes é arriscado até um vídeo desse que a gente posta cair porque você diz determinadas palavras como essa. No ensinamento já pode ser banido porque determinados temas não estão sendo mais suportados de ser tratado e de ser ouvido pela sociedade. Ainda falando sobre essa erosão aí da desconstrução da feminilidade, né? Nós iremos tratar aqui sobre ataques também que vem sofrendo a família tradicional. A Escritura ensina que o casamento ele é o quê? Monogâmico, heterossexual e indissolúvel, tendo o homem como líder da família. Olha o que diz Mateus capítulo 19, verso 5. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E esse assunto aqui sobre cabeça da esposa, né? A gente deixou muito bem tratado na ideia da masculinidade bíblica e volto a repetir de forma simples para a nossa lição não ficar tão grande, explicando que o homem ele é o cabeça no seu ofício de marido, no seu ofício, no seu papel de esposo, e a mulher
ela é submissa no seu papel de esposa, assim como a igreja é submissa a Cristo. Porém, a mulher é submissa ao marido que ama ela, igualmente Cristo amou a igreja. O parâmetro do homem, que a medida do homem, é se comparar a um Cristo que amou a igreja e se sacrificou por ela. Assim também deve o seu marido se sacrificar pela sua esposa. Veja que para o ativismo feminista, essa forma bíblica aqui de matrimônio, para eles a escraviça escraviza a mulher, né? Obriga o casal a ter relação sexual apenas com o cônjuge. Isso para eles é o cúmulo do absurdo. Deve haver a ideia do casamento livre, o casamento flexível, né? É aquele tipo de casamento aberto que eles chamam na atualidade. Eles acabam, eles tiranizam, né, os laços conjugais que não podem ser rompidos, né? Eles acham que isso é absurdo, essa ideia de um casamento que tem que durar uma vida toda, que não pode haver divórcio, que não pode haver a separação. Para eles isso é o cúmulo do absurdo, essa visão. E é uma visão de desconstrução da família tradicional. É aquilo que eu disse, uma desconstrução lentamente. Através de quê? Da promoção da liberdade sexual, da dissolução do matrimônio. E eles vão pregando isso para que a família tradicional seja desconstruída. O ativismo radical, eles rejeitam, por exemplo, a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia e engaja-se em luta do gênero contra os homens. Então isso aqui são temas que são abordados ainda pelo ativismo mais radical. Esse movimento é de terceira e quarta onda, né, que vai crescendo cada dia mais para poder criar um extremo. E aí vem a desconstrução e a destruição da família, né, dos padrões da família tradicional. Alguns dizem que a família tradicional é um impedimento para a sociedade atual e querem a todo custo desconstruir a família, para que a família não seja mais um impedimento para suas ideias e seus avanços progressistas. Já no nosso terceiro e último ponto da nossa lição, a mulher virtuosa, ela é símbolo bíblico de feminilidade. Capítulo 31 de Provérbios se dedica a falar sobre as qualidades desta mulher virtuosa. No nosso primeiro subponto, ele vai falar sobre o modelo de esposa fiel que essa mulher virtuosa é. O proverbista, né, ele vai dizer que essa mulher ela tem um valor inestimável. Ele chega a dizer que ela tem o valor de rubis. Ele diz assim, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede, né, muito excede aos valores dos rubis. Então veja que ela é algo extremamente raro, precioso aos olhos do seu marido. A conduta dessa esposa, ele vai dizer que ela é ilibada em todas as áreas da sua vida, tal, né, como lealdade conjugal, fiel ao seu esposo, pureza sexual, na administração do seu lar e das próprias finanças. Veja que ele ressalta, por exemplo, em Provérbios 31, verso 11, que ela não deixa a sua família se envolver em dívidas. Ela consegue gerenciar a sua casa de maneira que o coração do seu marido está depositado nela, confiando que ela não trará endividamento ou falta dos recursos para a sua própria casa. O marido, né, ao seu marido, ela proporciona um bem-estar. Provérbios 31, verso 12, diz assim, e ele lhe faz bem e não mal todos os dias, e ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. É uma mulher completamente confiável e não instável ao seu esposo. Veja que ela é uma mulher que completa o seu marido, é uma mulher fiel, é um exemplo de esposa fiel ao seu companheiro. Mas o nosso segundo subponto fala sobre esse padrão de mãe amorosa. A mulher virtuosa, no capítulo 31 de Provérbios, ela é um padrão de uma mãe amorosa. A mulher virtuosa é também uma mãe dedicada. É aqui que as feministas, né, ficam dizendo que as mulheres acabam tendo que destruir, né, a sua própria vida, porque vai ser mãe, interrompendo os seus projetos, interromper toda a sua caminhada, e por isso que a mulher não deve ser mãe. Veja que elas querem negar aquilo que é natural, aquilo que é o normal de cada mulher.
para que elas possam, não, você vai interromper sua carreira, vai modificar o seu corpo e vai modificar a sua vida e vão ter que fazer pausas nas suas carreiras, nas suas, né, na sua projeção e vão deixar de ser quem são e aí começam a negar esse papel tão importante de mãe amorosa que é defendido em Provérbios capítulo 31, a partir do verso 15, quando diz assim, ela acorda quando ainda está escuro e providencia a refeição da sua família. Olha o que diz aí, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa. Aí diz assim, dá ordem às suas servas para que cumpram, né, os seus trabalhos. Ela é uma mãe completamente o quê? Protetora para os seus filhos. Sabe aqui, né, que a sua família não teme por seus familiares. Quando chega a neve, todos eles estão vestidos de agasalhos. Veja que é uma mãe completamente, né, uma mãe completa, uma mãe que está preocupada com tudo. Diz assim, ela educa a sua prole com sabedoria e bondade. Diz, olha o que diz o verso de número 26. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Uma versão mais moderna, que é a NVT, diz quando ela fala, suas palavras são sábias, quando dá instrução, ela demonstra bondade para com aqueles que ouvem. Veja que ela antecipa as dificuldades domésticas, é o que diz assim, por exemplo, o verso de número 27. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Numa versão moderna diz assim, cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. É aquela mãe cuidadosa. Assim como nós falamos de homens, né, que são preguiçosos, que deixa a sua família a desejar, que não cumpre o seu papel de homem, que não cumpre a sua responsabilidade de homem, né, de cuidar de sua casa e proteger a sua família. Existe também aquelas que se dão à preguiça e acaba não cumprindo o seu papel, que acaba não cumprindo a sua função e acaba também deixando a desejar. E essa mulher aqui é um exemplo. Aí diz mais ainda, os filhos reconhecem o seu incalculável valor, pois diz, os filhos clamam e chama ela de bem-aventurada. A mulher ideal, a mulher virtuosa, ela é símbolo da feminilidade bíblica, porque ela é uma mãe, um padrão de mulher amorosa. Nosso terceiro e último subponto fala sobre o exemplo de administradora e empreendedora que essa mulher é. Essa mulher virtuosa é uma notável administradora. Veja que como empreendedora diz assim ainda o texto, né, o verso de número 16, diz, vai examinar um campo e o compra, com o que ganha, planta um vinhedo. Veja que ela diz assim, examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Diz que essa mulher o que é uma empreendedora que é capaz de comprar um campo e plantar este campo com o lucro daquilo que ela ganha. Veja, por exemplo, no verso de número 18 e 24, diz que ela certifica-se que os seus negócios sejam lucrativos e a sua lâmpada permanece acesa de noite. Veja que ela é uma mulher incansável nesse aspecto. Ela consegue ter produção, venda e empreendimento e consegue trabalhar e produzir. É uma mulher empreendedora, generosa e sensível na ajuda com os pobres e com os necessitados. É o que diz o verso de número 21. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as suas mãos, quando diz no verso 20. Veja que ela diz assim ainda, cheia de energia, verso de número 25. A força e a glória são as suas vestes e ri-se do dia futuro. É alguém que está sempre o quê? Autoconfiante, disposta, né? Segura do futuro da sua vida e da sua relação para o que está por vir. E aí ele termina dizendo aqui, né, na nossa conclusão, dizendo que ela é louvada pela sua família. Levantam-se os seus filhos, chama de bem-aventurada, como também o seu próprio marido, que a louva, dizendo, muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. O seu valor não reside na aparência, mas em um coração temente a Deus, porque diz o verso 30. Enganosa é a graça, a vaidade e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será
louvada. Essa será louvada. Então você que está me ouvindo neste momento, ouvindo essa palavra de Deus, falando sobre a feminilidade à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, que nós possamos entender que aqui não se trata de uma defesa do meu pensamento, mas a defesa do pensamento cristão, da palavra de Deus. Não são as minhas ideias, as ideias minhas como homem, não. É as ideias dos princípios da palavra de Deus. Esta aula, ela se completa com a aula anterior, falando sobre a masculinidade bíblica e a feminilidade bíblica. Que nós possamos viver à luz da palavra de Deus. E eu quero concluir esta aula dizendo que homens e mulheres se completam. A Bíblia diz que ambos se tornam uma só carne, serão uma só carne, e ambos se completam. Marido e esposa são iguais como pessoas, mas são diferentes nas suas funções. Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e a tarefa de ser uma auxiliadora, entre outros e tantos outros papéis. A desconstrução da feminilidade se coloca em colisão com a vontade divina, completamente em confronto com a palavra de Deus. A mulher cristã, ela é instruída a honrar a sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua soberania. Olha o que diz Maria no seu cântico, né? Quando ela está ali falando de Deus, falando do Senhor, agradecendo pela bênção da maternidade. Ela diz assim: eis que aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela, então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele atentou na humildade da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Que nesta aula você seja ricamente edificado. Este é o meu desejo e a minha oração. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e que você seja edificado por esta palavra. E eu te peço aqui para você conferir os livros que nós indicamos aqui nos nossos links abaixo na nossa descrição, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário, aí dar o seu like, ativar o sininho para que você possa receber essas postagens e ser sempre edificado para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde com essa palavra, em nome de Jesus.